Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago pra vocês um vídeo interessante pra caramba. Na verdade, até eu achei bem interessante de fazer aqui. Eu vou testar um dual core na minha placa de vídeo. Eu coloquei aqui a minha fonte, a CX 430, juntamente com a GTX 650 Ti, em um processador dual core, para ver até onde ele ia aguentar aí rodar os jogos atuais. Não tão atuais, na verdade. Eu rodei aí o Battlefield 4, o Tomb Raider e também o GTA V. Fiz os testes aí, aqueles testes padrões, igual eu faço no teste você mesmo. Coloquei o MSI Afterburner pra gente ver aí o uso de CPU e ficou bem bacana o vídeo. Eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que ficou o teste. Esse vídeo aqui foi um vídeo bastante pedido quando eu falei ali sobre processadores dual core, né? E é um testezinho muito interessante, porque você vai saber, no caso se você tiver um processador dual core mais de entrada, você vai saber até onde esse processador pode aguentar aí a placa de vídeo e também até onde esse processador pode chegar com um upgrade. Por exemplo, você tem aí esse mesmo processador, o A4 4000, que custa muito barato aí no mercado nacional. Ele dá por volta de uns R$120. Então fiquem aí com os testes e eu vou citando algumas informações conforme for passando o videozinho do teste. Começando aqui com o teste, galera, eu peço para que vocês coloquem em Full HD aí no YouTube, para vocês conseguirem ver melhor as informações. Estamos aí com o processador A4 4000, é um APU e é um processador de entrada, tá galera? Bem fraquinho mesmo. Estou mostrando aí também a mainboard, que seria a placa-mãe, e a quantidade de memória que a gente está usando. A placa de vídeo que eu coloquei foi a minha, foi a GTX 650 Ti. Então vamos lá, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês no Battlefield 4, eu vou entrar aqui no modo campanha. O PC foi emprestado e foi cedido pelo meu primo. Ele até tem um canal, tem um conteúdo bem diferente do meu, mas para quem gosta de terror, tá aí na descrição. Ele tá começando agora, mas como ele me fez aqui, me emprestou o PC, então eu tenho que dar uma moral pra ele, né? E agora, galera, eu vou ter que dar um cortezinho no vídeo, porque o Battlefield 4 demora pra caramba aí pra iniciar. Então, galera, eu tive que passar aí o iniciozinho do Battlefield 4, porque ele tem uma música que tem copyright, então não daria aí pra trazer o iniciozinho do vídeo. A gente vai começar numa parte interna que não demanda tanto assim de processador, porque não tem muita partícula e nenhum personagem aparecendo. Por isso, o processador até fica bom, mas como vocês podem ver, já está tendo um pequeno gargalo mesmo nessa parte. A placa de vídeo aí fica em 70 e poucos % de uso e o ideal seria estar no 99%. E como vocês podem ver, os dois núcleos estão sendo utilizados em 100%. Isso já era óbvio, né, já que é um processador dual core e um processador bem de entrada mesmo. Só que vocês estão vendo, os frames estão legais. Nessa parte que não tem muita ação, o dual core até que está indo bem, apesar dele estar sendo utilizado em seus 99%. Conforme for passando a ação, vocês vão ver que os frames vão cair um pouquinho. Se tivesse um processador melhor, a placa de vídeo ia render muito mais, né? E até que para o single player tá rodando tranquilão. Se você tiver aí o A4 4000 e quiser colocar uma plaquinha de vídeo, você conseguiria colocar uma placa de vídeo bem no nível da minha GTX 650 Ti, que seria a GTX 750. Lembrando que o teste está sendo rodado no médio, porque na qualidade gráfica baixa, a gente tem um gargalo muito maior, justamente porque não está requerendo tanto assim da placa de vídeo. E no médio, por incrível que pareça, a placa de vídeo deu uma bela ajuda nos frames e o jogo fica muito melhor. Bom galera, com o Battlefield 4, o A4 4000, ele se saiu muito bem. E eu até me surpreendi aí por ser um processador de apenas R$120, né? É claro, a gente teve gargalo no Battlefield 4, justamente porque é um jogo bem pesado, mas ao meu ver o resultado foi muito satisfatório. Um detalhe que eu esqueci de falar antes é que o uso de memória tá ali, memória RAM no caso, está ali em 3.4 GB. Eu estou usando o Windows 8.1, ele costuma pedir menos RAM, então com o Windows 8.1 você consegue rodar aí o Battlefield 4 com 4 GB de memória. Já no Windows 7 essa quantidade de memória RAM ela aumentava um pouquinho. Então, pra galera que achar que é questão de memória RAM, que tá travando, não é. Porque aqui a gente tem 4 GB e está sendo utilizado apenas 3.4. Então, ainda tem aí memória sobrando. Então, galera, agora a gente vai começar a entrar num mapa mais aberto. Uma das primeiras partes da campanha, que tem bastante ação. E vocês vão começar a observar que, à medida que tem mais partículas num cenário só, o processador acaba gargalando aí e a placa de vídeo não rende mais do que 70%. E essa é uma questão muito interessante para quem quer rodar o game no multiplayer. Multiplayer costuma ter muito mais partícula, né? Muito mais personagem no cenário e com certeza o gargalo é maior.
Inclusive, em muitos momentos, a gente tem quedas de 30 frames por segundo. Então, não é o ideal. Para rodar a campanha, você consegue sim, até que dá para jogar, mas não é o ideal. E continuando com a bateria de testes, a gente vai rodar o Tomb Raider, que é um joguinho um pouquinho mais antigo. E também é um jogo, como eu já falei em diversos testes de você mesmo, né? Ele consome bastante da placa de vídeo, mas do processador ele não requer tanto. Esse game tem um benchmark fixo. E vamos ver as opções aqui, como é que eu coloquei. Vou aqui nos gráficos. Eu vou colocar ali na qualidade Ultra, que é pré-definida no jogo, pra gente poder ver a resolução. Lembrando, tá em Full HD, tá tudo no Ultra, como vocês podem ver. O meu PC, ele roda esse jogo muito bem. Então vamos fazer aí o benchmark e vamos ver se o Dual Core vai dar algum gargalo nesse game. Bom galera, como vocês podem ver, iniciozinho de teste, o CPU está sendo utilizado 40% a 50%, provando aí que o Tomb Raider é um jogo que não demanda tanto de processador. Então, se você tiver aí um processador antigo, você pode colocar uma placa de vídeo e você vai conseguir rodar ele tranquilamente. Lembrando que o jogo está no Ultra, somente a opção do cabelo que pesa bastante que eu desliguei. Mas o game está aí com os gráficos no Ultra, podemos dizer. E está rodando muito bem, cara. Está rodando aí acima dos 30 frames por segundo, uma média de uns 38, 40 frames. E a quantidade de memória RAM que está sendo utilizada é de 1.8 GB. Então, um jogo bem otimizado em questão de placa de vídeo. Parabéns aí para a Square Enix que produziu o game. E por último, porém não menos interessante, né? É um jogo que todo mundo quer rodar aí atualmente. O GTA V, cara. Vamos ver aí quais gráficos eu coloquei. Lembrando, novamente, resolução em 1920 por 1080p, que é o Full HD. E nos gráficos eu coloquei tudo no mínimo possível, já que minha placa de vídeo só tem 1 GB de VRAM e é um jogo que consome bastante memória RAM também. Então eu vi que em alguns momentos os 4 GB de memória deram gargalo, mas mesmo assim dá para perceber aí como o Dual Core se saiu desse game, que é bastante pesado em questão de processador. E galera, a gente vai rodar o testezinho de benchmark. Vou ter que dar um cortezinho porque também é outro game que demora pra caramba para iniciar, mesmo no SSD. Bom, estamos aí com o teste. Vocês podem ver, nesse game aqui o gargalo já é enorme, né? Nesse momento não temos gargalo de memória RAM, porque está sendo utilizado aí 3.2 GB. E a placa de vídeo está com gargalo muito grande. Ela está rodando aí nos 40%, 50%. Então ela não rende o que a gente precisa para rodar o jogo. Em alguns momentos ela até cai, vai para 22%. E vocês podem ver que o CPU já está no 100%. Então, tipo, o processador já está no limite ali. E a placa de vídeo está sobrando, ou seja, precisa aí de um upgrade de processador. Nessa parte aqui do benchmark, a memória RAM já começa a mostrar aí um gargalo, ela está aí a 3.8 GB, quase 3.9, então já mostra aí alguns engasgos que são bem característicos de memória RAM cheia. Inclusive em alguns momentos, quando a gente está aí sobrevoando o mapa, você vê que a textura ali do deserto fica toda cinza. Isso com certeza é uma característica da VRAM que está estourada juntamente com a memória RAM, já que eu não limitei o VRAM, então a memória RAM também está alocando questões da parte gráfica. Isso acaba prejudicando as texturas do jogo. Então galera, acho que já deu aí pra gente tirar algumas conclusões. O Battlefield 4 você pode até considerar rodar, pelo menos ali no modo campanha, que não tem muita movimentação. No multiplayer já fica complicado com esse processador, você vai precisar ir fazer um upgrade. Já no Tomb Raider você consegue rodar tranquilamente e no GTA V ficou quase que impossível de jogar. Só uma observação aqui galera, rapidinha, é que esse processador já é de uma plataforma um pouquinho mais recente, mesmo que da AMD, que a gente sabe que é um pouquinho defasada, mas é uma plataforma até recente, é o socket FM2, então a gente consegue fazer um upgrade aí para um processador melhor, até quad-core. Eu vou tentar trazer aí com o Core 2 Duo também, aí sim uma plataforma bem mais antiga com DDR2, e vai ser um teste bastante curioso e que eu quero ver acontecer aqui no canal. E aí galera, gostaram? Deixa aí o like para poder ajudar na divulgação, mostra aí para o seu amigo, talvez ele tenha aí um Dual Core e quer saber se ele colocar uma placa de vídeo melhor, vai rodar os jogos atuais. Então é bem interessante aí para esse seu amigo. E é claro, eu ainda vou tentar fazer com o Core 2 Duo, que é uma plataforma um pouquinho mais antiga. O único problema vai ser testar referente à memória, porque é um PC, como é um PC antigo, ele ainda é memória DDR2 e ele só tem 3 GB. Então pode ser que influencie no teste essa questão da RAM. E também foi por isso que eu achei até melhor
fazer aqui com o A44000, porque é um processador mais recente, com memória DDR3, então a gente já exclui aí a questão da memória RAM. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Também se inscreve no canal se não é inscrito. E é claro, minhas redes sociais estão passando aqui. Qualquer dúvida, vocês podem usar o comentário ou então as minhas redes sociais. Falou? Tamo junto, um abraço, 50k é logo ali. Valeu, fui!